Fernando Siqueira, do PPL, é o nosso entrevistado na série com os candidatos a prefeito do Rio. Candidato, bem-vindo, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde também, Marcelo Castilho. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, candidato. Boa tarde, Marcelo. Candidato, a nossa primeira pergunta, por que o senhor quer ser prefeito do Rio? Bom, Carla, eu trabalhei 24 anos na Petrobras, dos quais 16 como gerente. E nesse trabalho eu aprendi a enfrentar desafios, né? Eu fui fiscal da primeira plataforma aí para 20 metros de lâmina d'água e hoje a gente está perfurando a 7.000 metros e 2.500 metros de lâmina d'água. Então a gente tem experiência de gerenciar equipes, de planejar estrategicamente, ter visão de futuro e enfrentar desafios, né? E o Rio de Janeiro, eu tenho viajado muito pelo Brasil, o Brasil é o país mais viável do mundo, e o Rio de Janeiro é a cidade mais viável do Brasil. E está numa situação muito desconfortável em relação ao que ela pode e ao que ela merece. Então eu estou me prontificando a colocar a minha experiência para fazer dessa cidade uma cidade cada vez mais maravilhosa. O senhor considera educação e saúde pontos básicos do seu governo? Eu gostaria que o senhor colocasse para a gente suas propostas, primeiro para a educação. Bom, a educação, Marcelo, a gente tem visto aí no mundo, os países que têm mais sucesso não são os que investem mais, são os que investem melhor. E investir melhor tem dois pontos fundamentais. Primeiro é treinar, remunerar e valorizar o professor, o profissional de educação, que é a peça fundamental de uma educação de qualidade. Segundo é investir em reforço dos alunos para que não haja repetência, evasão, porque isso é ruim para os alunos e é ruim para o Estado, que gasta muito mais. Então, na medida em que você investe, reforça, para que todos tenham a mesma condição de promoção no ensino, você melhora, aprimora esse ensino, motiva os alunos e evita evasão. Candidato, em relação à saúde, como melhorar o atendimento nos hospitais municipais? Olha, cara, a primeira coisa é desprivatizar a saúde. A gente estava vendo agora aí na abertura lá em Londres, né? Os médicos profissionais de saúde fizeram uma comemoração, uma homenagem à saúde pública gratuita de Londres, né? É o sistema de saúde totalmente gratuita, de alta qualidade. E o Rio, por privatizar a saúde, embora tenha investido mais do que previsto na Constituição, o Rio investiu mal, porque terceirizou a saúde, sucateou, desmantelou os postos de saúde, os hospitais, né, e os centros médicos de saúde. Então, isso tudo está sucateado. Os profissionais de saúde não têm aumento há 4 anos. Então, a nossa ideia é reestatizar a saúde, porque a população paga imposto. Quando paga imposto, ela está pagando uma saúde boa e gratuita, como tem em Londres, né? E, no entanto, hoje você vê, a gente vai no corpo a corpo aí com as pessoas, temos ouvido sugestões. Cada dia tem 10, 15 pessoas reclamando que está há 1 ano na fila de operação e não consegue fazer uma operação. Tem pessoas que perderam a vista com descolamento de retina e hemorragia. Tem um que está com pitirígio, está em risco de perder as 2 vistas. Então, isso é um descalabro. A pessoa leva 6 meses para conseguir uma consulta. Candidato, e 1 ano para fazer uma operação. Vamos mudar o foco agora. Transporte público, o que o senhor, como prefeito, propõe para essa área e o que a prefeitura pode fazer para melhorar o trânsito? Olha, a gente está propondo um sistema espinha de peixe, que é o seguinte, valorizar o transporte por ferrovias e metrô, é o sistema metrô-trens. Por exemplo, hoje você tem um absurdo de um ônibus sair da zona lá de Santa Cruz, atravessar toda a zona oeste e chegar onde? Na central do Brasil. Ora, um trem faz isso com muito mais rapidez, muito mais conforto e sem poluir o meio ambiente. Então, a nossa ideia é fazer um consórcio com os municípios vizinhos, inclusive, e junto com a Via Férrea aí, fazer uma melhoria no transporte de trem, aumentar os ramais de trem e usar os ônibus e vans como complementos, inclusive bicicletas, né, e caminhadas também, se for próximo, né? Mas o fundamental é ter o transporte metro-ferroviário. Quer dizer, você tem trens como ramais longínquos, né? E
no centro do Rio, na região metropolitana, você ter uma ampliação dos metrôs. O Rio está com 100 anos de atraso em relação às grandes capitais. Moscou, Paris, Nova York, todas são servidas por metrô. E o Rio tem uma topografia muito favorável a fazer metrô. E tem a pior distribuição, uma das piores, é a 6ª pior distribuição urbana no mundo. Agora, em relação às pessoas com deficiência, candidato, como melhorar a mobilidade dessas pessoas? Exatamente, isso aí é um ponto fundamental. Você tem lá em Nova York, os ônibus são totalmente preparados para receber essas pessoas. O motorista aciona lá um dispositivo, o banco se recolhe, fica um espaço para o cadeirante se instalar. O motorista desce, pega o cadeirante e coloca no ônibus e faz a mesma coisa quando sai. Então, há uma atenção total para as pessoas deficientes físicas. Você tem aí no metrô estações que não têm acesso aos cadeirantes. Então é um negócio complicado. Não pode acontecer isso numa cidade como o Rio, que é reconhecida aí como uma cidade cultural do mundo, né? Um patrimônio da humanidade. Candidato, o que servidores aposentados e pensionistas podem esperar de um governo do PPL? Olha, um dos nossos programas é valorizar o servidor público. Valorizar significa treinar, contratar servidores concursados, treinados e valorizá-los salarialmente, porque eu sou do tempo em que o servidor público era o maior entrave para a corrupção. Um funcionário público bem treinado, bem remunerado e valorizado, ele não deixa haver corrupção. Como o neoliberalismo instalou aí a terceirização, foi o começo da corrupção inaceitável que hoje graça pelo país. Então, o servidor público é mola fundamental para que você tenha uma administração correta, transparente. E rapidamente, candidato, quais são as suas prioridades para a área econômica? Bom, a área econômica nós temos aí, entre outras, primeiro, investir melhor, né? Não gastar tanto dinheiro, quer dizer, podemos gastar o mesmo na saúde e ter um desempenho muito melhor. Nós temos aí, vamos aproveitar a verba do pré-sal, que ano passado foi 170 milhões, esse ano vai ser 200 milhões, ano que vem vai um aumento progressivo, né? Porque o pré-sal está apenas começando e é em frente aqui do Rio de Janeiro. Então, só o campo de Tupi, né, está fornecendo hoje 7 milhões por mês. Então, nós vamos usar essas verbas e uma administração eficiente. Isso eu tenho agora, candidato, 1 minuto para suas considerações finais. Bom, eu quero agradecer aqui o espaço e dizer para os cariocas, né, que eu tenho aqui, minhas filhas nasceram aqui, eu trabalho aqui há 51 anos e quero o melhor para essa cidade e vou usar a minha experiência. Já tem até uma equipe montada de pessoas de alto nível, né, para fazer uma administração digna do Rio. O Rio pode muito mais. Ok, candidato Fernando Siqueira. Aliás, olha, só tem ainda 30 segundos. Você quer complementar? Bom, dar um quero recado dizer que é inaceitável que o Rio de Janeiro, uma cidade gloriosa como essa, esteja na avaliação da saúde do Ministério da Saúde entre a pior das capitais brasileiras. Isso não pode continuar. Vamos acabar com as filas, vamos dar saúde de qualidade ao povo, porque ele tem direito, não é favor. Candidato Fernando Siqueira, muito obrigada por sua presença aqui no Repórter Rio. Obrigada, Marcelo Castilho. Obrigado. Eu que agradeço a vocês.